Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao maior congresso online de contabilidade, o Pensar Contabilidade. Eu sou o professor Kelson Costa, vou falar aqui com vocês, juntamente com meu amigo Ronaldo, consultor de mercados da Milhão Ingredientes, sobre as projeções do agronegócio, Agenda 2030, finanças e mercados. Seja bem-vindo, Ronaldo. Obrigado pela sua Obrigado, presença e por Celso. aceitar o convite. Obrigado, eu fico muito honrado. Espero a gente ter um bate-papo bacana a ponto de trazer informações relevantes para o pessoal. Ok. Bom, nós temos aí nossos contatos, meu e do Ronaldo aí, para a gente fazer um network. É muito assunto, é um assunto relevante e atual, mas nós vamos aqui resumir um pouco do que nós estamos vivenciando aqui no nosso cenário atual e no nosso mercado. Bom, como eu disse, eu e o Ronaldo, nós atuamos na Milhão Ingredientes, uma empresa goiana de um pouco mais de 18 anos, atendendo aí 55 países com ingredientes de milhos e pulses para alimentos sustentáveis. Falando aí já de sustentabilidade e da Agenda 2030, em 2015, a ONU lançou a Agenda 2030, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí, Ronaldo, nesses 17 objetivos, nós vimos aí que o Brasil configura como um dos países com um grande diferencial da produção sustentável aí do agronegócio, né? Com produtividade e sustentabilidade e qualidade de alimentos. A gente vê, Kelson, uma preocupação do mundo como um todo, até às vezes fica enchendo o saco demais. O presidente atual, Bolsonaro, fica até nervoso para responder algumas questões. A gente teve uma fala que viralizou muito do presidente da ProSoja, que os países ficam muito preocupados quanto ao desmatamento no Brasil. Mas a verdade, se a gente for falar em números, o Brasil é um país que tem uma produção vertical, ou seja, a gente aumenta a área de a gente aumenta a produção sem aumentar a área. A gente produz mais, desmatando menos. Então a gente tem uma política de preservação de áreas, para cada área desmatada tem-se uma porcentagem de área preservada. Então o Brasil segue muito atrelado às normas de sustentabilidade. E não só atrelado às normas de sustentabilidade, mas hoje a gente tem uma cadeia produtora muito consciente. Então, os próprios produtores, surgem deles muitas ideias sustentáveis. Há-se uma preocupação de proteção global. A gente pensa o produtor brasileiro, seja o produtor gaúcho, o produtor goiano, o produtor mineiro, o produtor paulista, de uma forma geral, o produtor brasileiro, ele tem a consciência de que a gratidão para com a terra. Então, eu preciso cuidar daquilo que me alimenta. Então, os cuidados sustentáveis é muito forte no Brasil. Há-se uma preocupação quanto ao aumento de desmatamento, mas aqui a produção ela é vertical, então a gente aumenta a produção sem aumentar a área. Ou seja, né, Ronaldo, o Brasil já vem aí há muitos anos sendo um país recorde em produtividade, mas de uma forma também sustentável, né? Que é a grande preocupação nossa hoje. Principalmente, assim, na demanda que nós temos de alimento e nessa projeção de aumento da população mundial, né? Em 2015 também, a ONU, Exato. ela projetou aí que em 2030 nós chegaremos a 8,5 bilhões de pessoas, né? Então, esse aumento da população, ele requer sustentabilidade, água, alimentos e energia renovável, né? Então, o Brasil já é protagonista nessa produção, né? Já com a produção sustentável, né? Então, é uma preocupação Só um mundial. comentário, Kelson. Desculpa, é que para mim às vezes está chegando um delayzinho, eu não sei quando eu estou falando com você. Se eu falar junto, você me interrompe também para eu não continuar. Mas só um comentário, hoje na pauta da OMS é coronavírus, o mundo todo envolvido no coronavírus, mas antes do corona, a principal preocupação era o aumento populacional. A gente tinha um aumento populacional gradativo, ou Exatamente. aumento populacional exponencial. Então, é uma preocupação de alimentação mesmo, de sustentar esse tanto de gente. E as projeções apontam que, hoje, com as condições que nós temos de produção de alimento, de energia, de água, não alimenta o mundo que vai ser daqui até 2030. Então, a gente precisa acompanhar esse aumento de gente no mundo, né?
Exatamente, Que não é Ronaldo. só aumento de pessoas, é aumento de consumo, mas também aumento de produção de lixo, tudo exponencialmente dobra. E nós vemos aí que assim, essa produção, essa projeção, né, de produção, de aumento e demanda, a ONU aí projeta que nós temos que, o mundo tem que aumentar aí, sim, 60% a mais de alimentos até 2030, né? Então nós temos que aumentar aí a produção de alimentos com essa projeção de aumento da população mundial. Então é um desafio em todas as áreas do agronegócio, né? Tanto para cereais como proteína animal. Então, é um grande desafio que nós temos aí pela frente, né, Ronaldo? É. Hoje a gente vê aí que o mundo consome 5 bilhões de toneladas, né? Aliás, o mundo produz 5 bilhões de toneladas, e o número que também preocupa é essa que você colocou aí, a perca. 1 bilhão e 300 é perca, que dava para alimentar 2 milhões de pessoas aproximadamente, é isso que está no que você colocou aí, não foi? Sim, sim, Então, exatamente. tem uma preocupação de produzir mais e uma preocupação de se perder menos. Não sei, talvez seja no transporte, seja na estocagem, alguma parte desse processo haja uma perca muito significativa. E a forma que a gente tem de amenizar, de solucionar todos os problemas de aumento de produção e redução de percas é o investimento tecnológico, né? Exatamente. E nós vimos aí que o Brasil também se configura, né, Ronaldo, dentro dessa projeção de produção, como nós falamos, né, como um protagonista tanto de sustentabilidade e produtividade. E a demanda aí que se espera do Brasil é o 40% de aumento de produção, que o Brasil já vem atendendo, né? Essa demanda mundial e sendo aí o terceiro maior exportador de commodities do mundo, né? O que se espera é que daqui, a gente falava em 5, mas já são em 4, 3 anos, as projeções mudam conforme o aumento da população também sai do que se esperava, mas acredita-se que daqui a 4, 5 anos o Brasil vai ser responsável por cerca de 40% da comida do mundo. Então, ou seja, nós temos a responsabilidade de alimentar quase a metade do mundo. É uma brincadeira que a gente faz, qual que são as preocupações do produtor brasileiro? Ele tem que se preocupar com investimento tecnológico, com biotecnologias nas sementes, nas máquinas, a preocupação com o controle de pragas, a preocupação com o desenvolvimento das lavouras, e ele também tem que ser meteorologista para poder se preocupar com o clima, para saber, dentro dessa janela, arrisca, não arrisca, e mesmo dentro da janela correta, ideal, se vai vir um clima favorecendo ou não. Então, o Brasil ele tem uma carga de responsabilidade muito pesada para com o mundo. Qualquer crise de produção no Brasil é uma crise de produção global. Por isso que, às vezes, essa encheção de saco da gente estar desmatando, não tá? Porque o Brasil alimenta o mundo. O mundo se preocupa se o Brasil está indo bem ou não. Não é só uma questão de preço, mas é uma questão de volumes. Hoje, a cada 4 grãos consumidos no mundo, um é brasileiro. Então, nós temos uma larga escala aí de escoamento. Hoje nós somos o primeiro no café, o primeiro na laranja, no suco de laranja. O milho vai muito bem, a gente é o terceiro. E a soja, esse ano, a gente deve superar os Estados Unidos em exportações. Então, o Brasil tem uma responsabilidade muito grande de abastecimento. Exatamente, Ronaldo. E assim, só para Dados, né, justificar, Nara? né? Para justificar essa apresentação tem alguns dados aí em inglês, né? Mas é porque é justamente para justificar que são dados da USDA, né? São dados americanos, são dados da ONU, e isso dá até uma sustentação da nossa apresentação, porque nós temos dados brasileiros confirmados com dados americanos, né? Então, só para aprofundar nessas projeções do agronegócio, né, nós temos aí o agronegócio respondendo por 26% do PIB brasileiro, né, em 2019. O agronegócio representou aí 25% do aumento de mão de obra, segundo a Michael Page, em 2019, e com destaque aí para a gestão e para as mulheres, né? Então, nós temos aí um corpo técnico bastante qualificado no agronegócio e precisamos
realmente incentivar e investir na gestão. E falando em gestão, nós temos aí a gestão das exportações do agro, né, e o aumento dessa exportação que vem crescente a cada ano, e em 2019 representou aí 46% das exportações brasileiras. Então, fazendo essa análise aí de crescimento e de qualificação profissional, nós vemos assim como oportunidade, né, para os profissionais consultores, contadores, advogados, economistas, né, pessoas de mercado, tanto de commodities ou de mercado mesmo de comercialização, as oportunidades escondidas, né? Então, por exemplo, não adianta nada nós só sermos um país agroexportador se nós não tivermos competitividade. Como você falou, né, Ronaldo? O produtor brasileiro, ele investe em tecnologia, eles às vezes faz o papel da meteorologia, ele conhece a terra, ele tem um respeito pela terra, mas nós temos que ter a competitividade também na gestão, né, da porteira para fora, como nós falamos dentro do agronegócio, né? E uma delas é a empresa preponderantemente exportadora, que é uma característica nossa de país agroexportador, né? Então, a pessoa jurídica preponderantemente exportadora é aquela cuja receita bruta decorrente da exportação para o exterior, no ano calendário imediatamente anterior à aquisição, houver sido igual ou superior a 50% da sua receita bruta do total de vendas e serviços do mesmo período. Então, o que quer dizer isso? Uma empresa preponderantemente exportadora, ela tem alguns benefícios, né? IPI, por exemplo, que é o artigo 29 da Lei 10.637, que não é nada novo, né, de 2012, mas é uma oportunidade escondida. Em relação ao PIS e COFINS, a Lei 10.865 de 2004, né, de 30 de abril de 2004, ela prevê no artigo 40, né, que a incidência da contribuição de PIS e COFINS ficará suspensa no caso de vendas de matéria-prima, produto intermediário, materiais de embalagem destinado à pessoa jurídica preponderantemente exportadora. E aqui, Ronaldo, nós vemos aí que, assim, além da exportação, nós temos uma grande importação de insumos, né? Que é um impacto aí para o agronegócio. Exatamente. A gente está falando muito da variação cambial, né? Que favorece a exportação, mas há um impacto também na importação. Inclusive, uma promessa de campanha do governo vigente que aumente-se os números de exportação a fim de equilibrar a balança. E, para isso, a gente tem que ter um câmbio mais alto, que aí a importação fica um pouquinho mais cara também, né? E um dos grandes fornecedores de insumo para o Brasil é os Estados Unidos. Exatamente. Nós temos também aqui, Ronaldo, uma oportunidade, né? Que é o operador econômico, né? O operador econômico autorizado, na verdade, é uma classificação que a empresa tem para ela ter mais competitividade, né? Com questão de facilidade de exportação ou importação, com as questões de barreiras, né? E se classificar, se qualificar como uma empresa economicamente autorizada à exportação em um nível que ela tenha uma credibilidade maior. Então, é uma oportunidade que nós vemos também no agronegócio, né, na gestão e no planejamento financeiro e econômico, né, para ser realmente um grande diferencial das empresas brasileiras. E o que isso implica, essa certificação, né? O que se pode fazer, né? Quem pode ser, né? Como nós falamos aí de importadores, né? O agronegócio tem uma carga muito grande de importação aí de insumos fertilizantes, né? Então, quem pode fazer, né, essa classificação, né? O importador pode ser, o exportador, o transportador, o agente de carga, o depositário de mercadorias sob controle aduaneiro, né, em recinto alfandegado, o operador portuário e aeroportuário, e o recinto especial para despacho aduaneiro no REDEX. Então, nós vimos que o Brasil tem evoluído no agro, mas a questão técnica está resolvida. A questão de gestão, nós precisamos realmente conhecer
as operações de mercado e financeiras, né, para a gente ter maior competitividade. E uma delas também é a operação bancária, né? Nós vimos aí, como você falou, né, Ronaldo, a volatilidade do dólar, né, que nós tivemos aí nesse último período aí do início do ano, né, e para cá, como que nós não conseguimos, né, projetar essa volatilidade do dólar, né? E isso tem um impacto também aí nas operações. Então, a conta internacional, para se movimentar cambiais, tanto para despesa, por exemplo, um exemplo prático, né? Quando nós contratamos aí um navio, né, um frete marítimo, nós contratamos em dólar. A maioria das empresas, quando pagam, elas fazem a conversão para se pagar em reais, né? Então tem uma perda aí com essa volatilidade do dólar. Quando temos uma conta internacional, isso não necessita se internacionalizar a empresa, vamos dizer assim, né? Mas ter uma conta internacional para recebimento de cambiais e pagamento em cambiais, nós temos uma competitividade aí para se blindar, né, em relação a essa volatilidade do dólar. Então, é uma oportunidade escondida que nós temos aí também, que é as operações com contas internacionais. Ronaldo, chegou aqui Um comentário. Sim. Só antes de entrar nesse assunto, um comentário breve que a gente tem visto nas últimas safras o que tem acontecido, sobretudo soja, em volumes gigantescos. A gente viu que o produtor se profissionalizou bastante, a tecnologia se digitalizou, muita coisa informatizou nas fazendas. Assim, a tecnologia sempre esteve no campo, na presença de máquinas, na presença dos sementes, das tecnologias para sementes, enfim. Mas a gente vê que o produtor se profissionalizou mais, o transporte se profissionalizou também de uma certa forma, os portos fizeram investimentos monstruosos para escoar mais. Então, os portos brasileiros receberam um upgrade muito grande aí nos últimos anos. E a gente vê ainda uma deficiência de profissionalizar a gestão de algumas empresas, né? Geralmente era o contrário, as grandes empresas antecipavam, e aí a gente tinha deficiência do porto, a gente tinha deficiência de frete, a gente tinha deficiência da produção, e agora está ao contrário. Eles correram na frente e as empresas precisam agora alcançar esse avanço que teve. Exatamente. Temos grandes oportunidades de melhoria, né, Ronaldo, das margens, da competitividade, né? Então é isso que vale a gestão aí que nós temos aí para se aplicar dentro das empresas do agro, né? Ronaldo, aqui tem um assunto que você gosta muito, que é a sua área, né, o seu domínio. Mas eu queria dar um enfoque aqui diferente em relação a essa questão da guerra comercial que nós vemos aí, né, da China e dos Estados Unidos. Assim, eu sei que você tem uma concepção que eu concordo, mas eu queria colocar uma outra ênfase nisso, que é justamente puxar para o lado aqui de produção e de demanda, né? Nós vimos que essa guerra, China e Estados Unidos, duas potências, né? E aí tem aquele sentimento de briga por ser a maior potência mundial. Mas, assim, a minha concepção nisso também, eu concordo realmente que existe uma guerra comercial aí, mas a minha ênfase aqui era que, assim, a perspectiva que eu tenho é que a China ela está se preocupando muito mais com a demanda de alimentos, né, do que simplesmente por ser uma potência mundial, né, ou tomar aí o lugar dos Estados Unidos sendo a primeira potência mundial. Esse estudo aqui, né, esse infográfico da FAO, diz que a cada 9 pessoas no mundo, uma passa fome. Então, é uma grande, como você falou no início, né? Antes do coronavírus, nós tínhamos aí 2 enfoques, né? Que era o aumento da população mundial e o aumento de produção de alimentos com sustentabilidade, né? Então, nós vemos que essa é uma grande preocupação da China, é a minha perspectiva hoje, né? Então, o que acontece? Hoje, a China é 18,5% da população mundial. Então, a China tem uma grande população para ser alimentada. E a Índia figura aí em segundo lugar, né, com 17,9%.
nos Estados Unidos com 4,3%. Então, nós temos aí uma projeção, você pode até falar um pouco aí da Índia e da China em relação à produção de alimentos, né? Eu não sei se você vai lembrar, Kelson, mas se vai lembrar porque você está bem no mercado e é muito recente, a memória é muito recente. A gente teve um aumento muito grande no preço das carnes. Isso, assim, isso é uma curiosidade para a gente entender um pouco essa relação. Você lembra que a carne bovina, a arroba, foi lá em cima, do dia para a noite. Alguns produtores até brincavam com a gente, assim, há muitos anos eu não tinha lucro e de repente eu dormi pobre e acordei rico com o aumento da carne bovina. E aí saiu nos jornais, por que a carne está aumentando tanto? É porque a China está comprando muita carne do Brasil. Aí vinham os memes, tomara que eles não compram cerveja, tomara que eles não compram uísque, porque se eles comprar vai subir muito. O que foi aquilo? A China ela teve, foi afetada pela peste africana. A febre africana, a peste africana atingiu os rebanhos suínos. E a China, os dados da China é muito difícil de se apurar, a China esconde muita informação. Então é muito especulativo também a gente falar de números da China, mas acredita-se que a China chegou a reduzir mais de 50% dos seus rebanhos, dos seus estoques de rebanho. Como ela caiu muito a disposição de carne de porco, consequência, ela teve que importar. Mas a China tem uma cultura de comer carne silvestre. Então, além de importar proteína animal, ela passou a aumentar o seu consumo de carne de animal selvagem. E aí veio o coronavírus. Então, a gente fala, foi morcego, foi carne de pangolim, assim, enfim, veio de animal silvestre porque ela foi afetada pela crise, pela peste suína, reduziu a sua disposição de carne suína e aí começou a aumentar o consumo de animais silvestres e a gente está enfrentando agora o coronavírus. A Índia, a gente está vendo, é interessante esse slide que você colocou, que até 2022, ou seja, está aí na porta, a Índia tende a superar. A China ela tem um controle de taxa de natalidade, né, de controle de nascimento, então a gente vê que os números da China não aumentam tanto como os números da Índia aumentam, que não tem esse mesmo controle, são diferentes regulamentações. Mas é um outro costume. A gente brinca até, quando a gente está à toa, tá igual vaca na Índia, que não corre perigo, não corre tem perigo, né? É isso aí. Tem nada para fazer. Só que há um tempo atrás, a Índia não consumia nem leite, porque a vaca era sagrada, ainda é. Hoje, ela já consome leite, porque está flexibilizando pela dificuldade de alimentar o povo. Então, hoje a gente trabalha para alimentar a China, de uma certa forma. Daqui um ano, já tem produção para alimentar os dois. Não é substituir um pelo outro, mas alimentar um país que tem um outro costume, que é uma outra raça, raça no sentido de costumes, né? Uma outra nação. E a gente vai enfrentar assim, uma mudança de hábitos no sentido de comercialização, de fazer negócios. E assim, eu concordo, Ronaldo, e a preocupação realmente, né, desse aumento de demanda de alimentos é clara, né, com a China e com a Índia, né, e também é um grande diferencial para o Brasil, que está aí como protagonista de grande país exportador, né, então é uma oportunidade, né, e assim, é uma questão cultural também, essa questão alimentar, né, tanto da China como da Índia, como você falou. Então, assim, eu acredito que o Brasil continua sendo protagonista, não pode entrar aí nesse viés político, né, de brigar com um, brigar com o outro, né, ou escolher um lado, porque nós somos, né, um dos maiores produtores de alimentos, um dos maiores exportadores, então é uma questão realmente do Brasil se qualificar profissionalmente, né, no comércio exterior, na gestão financeira, na questão econômica, numa gestão de mercado, né, de compra, no mercado financeiro, que é o assunto que eu queria entrar agora contigo, Ronaldo, que é um assunto também que a gente convive aí no dia a dia, né, um comprando, outro pagando, né, se me passando a conta. Então, exatamente. Então, eu queria entrar nesse assunto das operações financeiras para a gente poder entender um pouco, aí é lógico, agora eu vou deixar você falar até mais um pouco, em relação a esse cenário, né, que nós vimos aí, porque o Brasil, apesar de ser um protagonista, às vezes é chamado para briga, né,
É, Sempre. então, tanto a China como os Estados Unidos, como a Europa, como a Ásia, colocam o Brasil aí no meio da briga, então, como se uma hora nós tivéssemos aí um acordo com o outro, né? Então, para a gente entender um pouco aí desse cenário, eu queria que você falasse aí em relação ao que você tem aí de sentimento, né, com esses acordos que vão e voltam aí dos Estados Unidos e China, né? Você falou lá assim, é um assunto que você gosta, eu gosto do assunto, mas eu não gosto da guerra. A guerra eu acho legal, não é a situação que eu acho legal. Você colocou uma situação que pode ser que seja mesmo. A China entrou nessa guerra por questões de alimentação. Mas, na verdade, quem implicou essa guerra foi os Estados Unidos. Desde as eleições do Trump, desde o início da sua campanha eleitoral, ele vem sendo taxativo em relação à China. O que é o problema na visão Trump? A China ela tem um desequilíbrio de balança comercial com quase todo mundo. Todos os produtos que a gente compra são produtos chineses, brinquedo, peças para fábrica, tudo que se exporta, IPIs, até a gente Eletrônico, está né? vendo agora, tá? Eletrônicos. Eletrônicos principalmente. Então, a China ela exporta muito, ela escoe muito para o mundo. E a briga que o Trump levantou é que a balança comercial chinesa e dos Estados Unidos é desequilibrada. Então, nas contas, se vê que 15 bilhões é muita coisa entre os Estados Unidos e a China. Inclusive, agora ele falou que se ele romper com a China 100%, ele vai estar economizando 15 bilhões de dólares aí por conta desse desequilíbrio da balança. Então, começou-se essa briga, essa intriga, essa guerra por conta do desequilíbrio. A China vende muito mais do que ela compra e os Estados Unidos queriam que fosse o contrário, que ela vendesse o tanto que ela comprasse. E aí se colocou dentro dessa guerra direito de propriedade intelectual. A Apple vai lá e manda para fazer um iPhone na China, a China pega toda a fórmula da Apple, faz o iPhone, devolve o iPhone para ela, mas aí pega as informações de tecnologia, de direitos autorais e faz um concorrente e lança no mercado. Ela faz isso com E mais várias. barato, né? Então, colocou bem mais barato, bem mais. Então, ela foi e colocou essa questão em jogo também. Você pegar as minhas informações, isso para que, numa tentativa do Trump fazer as indústrias voltarem aos Estados Unidos. Diferente do Brasil, o agronegócio não representa uma fatia muito grande da economia americana. Então, é mais a questão do petrodólar, a questão bélica, a questão das indústrias também. Então, os Estados Unidos, nessa guerra, quer que a China devolva alguma das suas indústrias. Então, você passou aí agora, desculpa, enrolei um pouco naquele assunto, mas Tranquilo. ali a gente, a primeira fase do acordo, a China se comprometendo a comprar 32 bilhões a mais. Então, na 2017, 24 bilhões, para dividir isso em 2 anos. Então, 24 bilhões para 2020, mais 16 do acordo, para 2021. 24 bilhões mais 16 do acordo. Aliás, acho que eu errei a data. É 2021, 22, 24 mais 16, 2022, 24 mais 16. Mas, assim, em resumo, são 32 bilhões para 2 anos. É isso aí mesmo. 32 bilhões, 24 Sim. mais 16, 24 mais 16 para 2 anos. Pode passar esse daí? É 2021 mesmo ali, né? Exatamente. Será que a China vai cumprir esse acordo? A gente vai ter eleições agora em novembro dos Estados Unidos e isso pesa todo. Focando um pouco aqui, deixando esse assunto da China e dos Estados Unidos um pouco aqui do lado, para a gente retomar, só para a gente entender esse processo, o que impacta para nós brasileiros, como você estava falando aí, a gente às vezes é jogado no meio da briga. Esse daqui foram os principais importadores do Brasil em 2019. São os dados do SESEX, do Ministério de Exportações. A China é o nosso principal cliente. Os Estados Unidos também é um cliente importante. Então, nós temos relações comerciais muito importantes com os dois países. Não Em primeiro podemos entrar lugar, nessa briga aí, né, Ronaldo? estamos no meio dessa briga. Mas não pode se envolver diretamente, né? Temos que ficar pé atrás, porque os Estados Unidos concorrem com a gente também em muitas coisas. Então, assim, os Estados Unidos, ele vem, de certa forma, desequilibrando um pouco a nossa balança.
Pode passar, Kelso, que eu acho que a gente vai até entrar nesse assunto aí também, está Sim. bem Sobre explícito. sobre a questão das exportações aí, né, das commodities, do petróleo, né, e da soja, nós vimos aí que o Brasil, né, tem galgado cada ano aí, aumentado a sua exportação, mas nós temos a questão aí de quem atender, qual que é a competitividade, né, qual que é o melhor parceiro. Então, a gente, apesar de ver aí as projeções aumentando, temos que ter um balanceamento dessas exportações, né, e de olho também na balança comercial, né. A China, essa guerra beneficiou muito a gente, porque a China precisou comprar de alguém. E ela veio para cá. Então, nosso campo de exportação já era bem amplo. O Brasil sempre foi bem relacionado com seus clientes. E com a guerra, os Estados Unidos perdendo clientes, em 2012 houve uma grande quebra americana. Com essa quebra americana de safra, soja, milho, os Estados Unidos perdeu muitos clientes e quem ganhou foi o Brasil, a Argentina e a Ucrânia. A gente pegou muito desses clientes. O principal que todo mundo visa é a China, né? Então, o Brasil sempre teve um mercado muito forte e o nosso primeiro 2019 foi a soja, sendo o maior volume enviado para a China. Petróleo, minério de ferro, a gente sofre uma ameaça com corona, milho também foi muito bem. Então, os principais exportadores para o Brasil. A gente também compra muito da China e também compra muito dos Estados Unidos. Então, a gente vê que o Brasil tem uma balança comercial saudável. De onde eu compro muito, eu também vendo muito. Acaba que também é o meu cliente. Pode passar? A gente vê agora que com esse desencadeamento da pandemia, algumas coisas são ameaçadas. Por exemplo, o nosso principal produto importado é o óleo diesel. Esse foi o principal produto importado em 2019. Quem importa muito óleo diesel para o Brasil? Quais são as relações que são mais afetadas na compra e na venda? Pode passar, Kelso, que a gente vai ver isso mais detalhado na frente. Sim. Essa daí foi a balança comercial, o resultado da balança comercial de 2019. Você vê que para o Brasil a China é muito positivo. É o contrário do que acontece nos Estados Unidos. A gente ficou 28 bi mais vendido para a China do que comprado. Ou seja, a China comprou 28 bilhões a mais do que deu para o Brasil. Os Estados Unidos, no final, ficou um déficit de 300 milhões, mas relativamente não é um déficit alto. O que incomoda um pouco é o saldo. Nós fechamos 2019 com 40 milhões. Não, pode passar, não tem problema, já ia passar mesmo. Em razão de que a gente ficou com esse saldo? Justamente essa mudança de compra dos Estados Unidos. Nós tivemos um dólar aí que foi relativamente alto para o mercado esperado de 2019. Então, nós saímos em janeiro de 3,74, fechamos o ano a 4,11. Foi a média de dezembro. Um dólar acima de R$ 4 é um dólar que incentiva as exportações. Pode passar, Kelso. E ninguém imaginava que esse dólar ia chegar onde chegou, né, Ronaldo? Então, assim, quem não se protegeu também, né, acabou aí ficando em maus lençóis, né? É sempre importante, assim, a gente não imagina, né? Por isso a gente trabalha com os hedges, com as proteções, para poder não ser pego de surpresa, porque o mercado ele é dinâmico e ele é soberano. Se ele tiver que quebrar alguém, ele quebra. Se ele tiver que enriquecer alguém, ele enriquece. Ele não tem sentimento, né? Mas dentro da relação de dólar, do desenvolvimento do dólar ao longo do ano, a gente teve umas consequências. Os trimestres de 2020 versus o primeiro trimestre de 2019. O primeiro mês, janeiro de 2020, foi muito bem. Nós exportamos muito mais do que 2019. Fevereiro, a gente meio que ficou igual. O março nosso não foi tão bom. No março, a gente já estava batendo o coronavírus. Mas o que foi que deixou o nosso março um pouco ruim em relação... fechou o ano fechou o trimestre, desculpa. Fechou o primeiro trimestre diferente, menos 1 bilhão e 600 em relação ao ano passado. Quem foi o país que comprou menos da gente nesse período? Pode passar, Kelso, para a gente. Para mim está chegando aqui ainda. Então, a gente teve um déficit nos Estados Unidos. Lá estava verdinho, mas quando estava o menuzinho era o negativo, né? Só para não confundir um pouco. A China até aumentou a nossa compra do primeiro trimestre.
A China aumentou em quase 1 bi. Ela Brasil quase 1 bi a mais em relação a 2019. Ou seja, ela já estava com coronavírus. O coronavírus não prejudicou as compras da China com o Brasil. Mas os Estados Unidos teve um tombo bem grande. Os Estados Unidos reduziram as compras do Brasil em 1,2 bi. Então, há épocas que os Estados Unidos, aliás, há áreas em que os Estados Unidos, ele não é um aliado, ele é um concorrente. Politicamente, os Estados Unidos é um aliado. Economicamente, no campo das exportações, nós temos os mesmos clientes. Então, os Estados Unidos, ele deve ser visto, deve ser tratado como um concorrente, mas com a concorrência saudável. A gente não quer puxar briga também com um gigante, né? Mas assim, a gente tem que entender isso, né, Ronaldo, para a gente também não entrar, como nós falamos, né, não entrar nessa guerra comercial. Porque, assim, não é só porque os Estados Unidos é parceiro que a gente tem que tomar um lado só, né? O que manda, como nós falamos, né, é a demanda, né? Então, em algum momento, a China vai ser concorrente em alguma área nossa, que já é mais difícil, os Estados Unidos muito mais, né? Então, já passa a ser um concorrente maior, mas a demanda que tem de crescimento, né, que tem para hoje, né, é a China, né, a demanda da China, né? Então, assim, a China é um grande consumidor e vai ditando aí o mercado nas exportações brasileiras, né? Então, desafio nosso é realmente equilibrar, né, essas exportações e saber aonde nós se posicionamos aí no mercado, né? Rapidinho aqui, que é só para a gente ver que a gente teve um déficit de 1,6 bilhão do primeiro trimestre de 2019 versus o primeiro trimestre de 2020. Não é que a gente fechou em déficit, é comparando o primeiro trimestre com o primeiro trimestre. Sim. Então, o que foi um rombo? Em qual produto? A gente teve uma movimentação de plataforma de perfuração, que não necessariamente essas plataformas estão sendo movimentadas, às vezes é muito papel. Tem uma plataforma de petróleo que estava emprestada para a China, e aí ela voltou para o Brasil, mas não voltou em papel, ou então ela está voltando e vai voltar o papel primeiro. E a movimentação de plataforma de petróleo é sempre muito alta. A gente está falando de uma plataforma, é 1 bilhão mesmo. Então, às vezes, uma plataforma bagunça a balança comercial. Então, não necessariamente a gente vendeu menos, ou não necessariamente a gente vendeu mais. Nesse caso aqui, o primeiro trimestre de 2019 versus 2020 ficou pior, o nosso 2020 ficou pior. Mas a gente vê que foi movimentação de plataformas de perfuração. A soja vendeu mais, o petróleo, propriamente dito, a gente vendeu quase 1 bilhão a mais. Minério de ferro foi maior, o milho foi menor um pouco, mas a gente está falando em faturamento, não só necessariamente em questões de volume. Pode passar esse daí, é só esse comentário para a gente identificar os produtos mesmo. E assim, a gente vê que é uma crescente, né? Mas apesar, como você falou, né, desse desequilíbrio aí nos números, a gente vê que realmente é uma crescente aí nas exportações brasileiras, né? Então, a gente tem que realmente entender e ver as oportunidades que nós temos aí de competitividade em cada mercado, né? Uma coisa que ficou um pouco desequilibrada foi os Estados Unidos especificamente. Você está falando, a gente tem uma crescente de exportação, mas nessa necessidade dos Estados Unidos equilibrar suas balanças comerciais, ele vem reduzindo de alguns países as compras. Nós somos afetados. O primeiro trimestre, nós tivemos um superávit de 5 bilhões. É o pior superávit dos últimos 5 anos. Então, ou seja, nós aumentamos de países significativos, a China comprou muito bem, aos Países Baixos, né, a Holanda comprou muito bem, mas a gente teve um tombo muito grande nos Estados Unidos. A gente vê que a Alemanha ficou um pouco desequilibrada, mas se pegar as médias anteriores, não está tão fora. Agora, 2,7 bi dos Estados Unidos deu um baque. Mas por quê? Não é que os Estados Unidos está brigando com o Brasil. O Trump já havia dado algumas tuitadas e algumas entrevistas falando, não estou gostando disso, do Brasil está desvalorizando o câmbio intencionalmente, o Brasil está um pouco querendo manipular. Talvez seja em razão disso, de dar um recado, olha, Brasil, eu também sou importante na sua balança comercial. É a mesma coisa que ele fez com a China, só que para nós o impacto é bem menor do que com o impacto chinês, né? A gente teve aí, sobretudo no mercado de commodities, um mercado altista 2019, que a gente fala que é um mercado touro, né? O urso e o touro. O touro ataca de baixo para cima, é um mercado altista.
o urso ataca de cima para baixo, então o mercado baixista. Vamos dizer que o urso dá uma patada e derruba os preços. No todo, É, cabeçada e alavanca os preços. exatamente. Então, E a gente tem que ter nacional, essa gestão do risco, né, Ronaldo? Porque, assim, como nós sempre falamos aqui, né, essa volatilidade, né, do mercado, do dólar, essa briga comercial, esse aumento de demanda, mesmo com o problema do coronavírus, é, nós vimos aí que o agronegócio, né, a produção de alimentos, ela até cresceu, né, mesmo aí a crise, mas nós temos que ter mecanismo para travar isso, para fazer uma ACC, para fazer um hedge, para fazer um contrato futuro. Então, assim, o profissional, né, do mercado de agronegócio, o contador, o economista, o advogado, o administrador, os técnicos, né, tem que pensar nesse mercado, né, nessa volatilidade do mercado, porque assim, como nós falamos, né, somos um país aí agroexportador, exportador de commodities, mas nós temos aí os desafios e as oportunidades de gestão, né? é, nesse sentido, porque o mercado, do mesmo jeito que ele pode te beneficiar, ele pode te prejudicar de formas crescentes exponenciais. Então, se ele tiver que quebrar alguém, ele quebra, se ele tiver que enriquecer alguém, ele enriquece. Então, é sempre bom a gente estar trabalhando dentro das gestões de proteções, né? Então, o Brasil, ele como um todo, navega sobre todas as commodities. A gente tem as commodities minerais, commodities de agricultura, commodities financeira, commodities do meio ambiente. Então, o Brasil navega em todas. E há programas de proteção para todas, com os bancos, com as corretoras. Hoje é voga, sobretudo agora com a pandemia, as corretoras estão fazendo muita propaganda, né? Opção não falta para gerir o risco. Para fazer gestão de risco, você tem mil e uma opções, né? Eu E queria a que você opção... falasse aqui, Ronaldo, rapidamente sobre o mercado, né? Então, eu queria que a gente está aí caminhando já quase para o final, mas eu queria que você falasse um pouco aí do mercado, né? Dessas proteções, né? O que a gente pode fazer para se proteger? Qual que é os caminhos, né? Perfeito. Depende muito, Kelson, da área de atuação, né? Mas para todas as áreas de atuações existe uma situação diferente, mas uma situação viável. A nossa bolsa, a B3, ela sofre de um processo que é muito difícil para quem está operando nela, mas que está melhorando, que é a situação de liquidez. Havia um tempo que a gente não tinha liquidez nenhuma. Hoje a gente tem mais liquidez. O que é liquidez a modo grosso? O volume de gente operando, ou o volume de contratos rodando. Então, aqui você colocou no mercado financeiro, quais são as pessoas? A gente tem aí os investidores, a gente tem as empresas que são colocadas, os ativos que se compram, e a gente tem os que fazem a intermediação de um investidor, que pode ser qualquer um, pode ser eu, pode ser você, para comprar um ativo. Então, se você puder passar, a gente já até linka essa questão com o dólar. Geralmente, a B3, o índice Ibovespa, faz um caminho inverso do que o caminho do dólar. Então, quando a gente vê o dólar subindo, a gente vê geralmente o Ibovespa caindo. Porque o dólar subindo quer dizer que o real está desvalorizando. Quer dizer que a moeda interna está desvalorizando. A gente teve algumas semanas nos últimos meses onde o real foi a moeda que mais desvalorizou. Uhum. Isso, por um lado, é positivo no ponto de vista de que incentiva as exportações, que é o assunto que a gente vem falando desde o início aqui da nossa conversa, incentiva a entrada em novos mercados, desvalorizar o nosso câmbio, desvalorizar a moeda interna, nos nossos produtos lá para fora mais barato, então a gente exporta mais, e é uma política de governo. O Guedes falou várias vezes que agora o novo normal é dólar alto e juros baixos, mas a gente vê aí, parece que foi um pouco demais. Então a gente saiu de 2018 de 3,80 do câmbio, e nós estamos com a média em maio de 5,60. Isso é bom para exportar, a gente tem reservas cambiais confortáveis até um ponto, mas parece que saiu um pouco do controle. Qual que é o viés de dólar no cenário externo? A gente tem ainda essa volta da guerra, que a gente está o tempo todo falando dela aqui, da guerra Estados Unidos-China. Agora mais de 100 países pediram para que a China fosse investigada por não se esforçar para que o corona não saísse de lá. Novas ameaças de protestos se a China colocar sanção em Hong Kong. Então, no cenário externo, a gente ainda tem a China e os Estados Unidos
como um caldeirão que ora aquece e ora esfria. No cenário interno, a gente tem o Paulo Guedes falando de um déficit primário que pode se fechar 2020 a 540 bilhões, que é um valor muito alto para ficar devendo, para o país ficar devendo. Nós temos uma arrecadação de imposto, o abril nosso já fechou 28% menor do que o abril de 2000 ano passado. O Banco Central rolando swaps, tentando controlar da maneira que pode. Uma retração muito grande no PIB. Mas um fator positivo, que na minha opinião é o fator que mais pesa para a gente ter alívio no câmbio, é a reabertura das economias. Então, o governo japonês já tirou estado de emergência, os Estados Unidos estudam a reabertura, a Alemanha estuda a reabertura. Isso pode causar uma sensação de alívio no câmbio para agora. Mas nós vemos aí, né, Ronaldo, o agronegócio como protagonista, né? Apesar de todos os problemas, o agronegócio aí continua como protagonista e o Brasil nessa crescente aí dos mercados, né? Apesar desses fatores todos, né? Nós temos aí o Brasil como protagonista aí com o agro, né? Como o agro está se exportando bem e tem o incentivo do câmbio, agora o agro foi o que conseguiu segurar para que o PIB não caísse mais ainda, porque 74% do PIB é serviços, e os serviços reduziram 1,5% no PIB agora, nesse primeiro trimestre, né? E o agro conseguiu segurar bem. Então, a gente vê assim, o agronegócio é muito forte, o agronegócio segurou para que não fosse pior o cenário agora. Mas o câmbio também favoreceu essa força do agro, porque a gente exportou muito bem, e nós não temos uma tendência de viés baixista para dólar agora. Eu estou falando baixista, dólar baixo é abaixo de R$3. Quando a gente tiver um dólar acima de R$4, R$5, ele pode estar caindo, mas é um dólar ainda muito alto. Dólar de 4,80 é um dólar alto. Dólar de R$5 é um dólar alto. Por mais que ele caia de 30, de 5,50. Mas nesses patamares de R$5, R$4 ainda é um dólar extremamente alto. Ronaldo, já finalizando aqui nossa reflexão, né? Eu vi que eu tive que resumir muita coisa. Não, mas foi muito bom. A gente vê aí a reflexão do pós-crise, né? Que é a mudança de hábito de consumo, de mobilidade, de saúde, né? De segurança de alimentos, né? O protagonismo de alguns negócios e do mercado consumidor, né? Dos consumidores. Você mesmo falou aí em relação à abertura de mercado, né? Então, assim, primeiro nós focamos aí no início da crise, né? No caixa, né? No capital de giro, né? No prazo de recebimento, em estocagem e investimentos. Então, assim, foi feita toda uma gestão de risco e hoje a gente vê que realmente o negócio está fluindo, né? Mas eu queria te agradecer, Ronaldo, aí a sua participação foi bastante produtivo, né? O nosso tempo realmente é curto para um tema tão relevante, né? Mas nós deixamos aí os nossos contatos, deixamos aí aberto às pessoas aí que estarão participando aí desse congresso para a gente interagir, criar aí um network, né? E continuarmos aí com esse bate-papo, né? Obrigado, Ronaldo, aí, e foi bastante produtivo. Obrigado, Kelso. Assim, eu sei que são muitas informações, às vezes a gente não consegue colocar tudo em pauta. Então, fica aí os nossos contatos, as pessoas que quiserem aprofundar essa questão, a gente está à disposição. Obrigado. Nós temos aí muitas oportunidades nesse mercado, né? Oportunidades financeiras, de planejamento tributário, de comercialização. Temos oportunidades aí em diversas áreas. Estamos abertos aí para interagir e criar um network com vocês. Obrigado, Ronaldo, mais uma vez pela participação. O maior congresso brasileiro de contabilidade, Pensar Contabilidade Online 2020. Um sucesso. Obrigado a todos, um abraço. Um abraço, Ronaldo. Um abraço, até mais. Até mais e até a próxima. Obrigado. Obrigado.